a fronteira está em chamas. Mais um país teria entrado em ações militares ativas? Trump lança novas condições. A defesa aérea não chega à linha de frente, e a Europa pode ficar desprotegida. O que está acontecendo agora? O Azerbaijão expõe uma operação secreta do Kremlin. Não há garantias de que a resposta será diplomática. A tensão atinge níveis críticos. Uma ameaça para todo o continente. A maior força militar da Europa se prepara para um confronto direto. As últimas restrições foram removidas. Monstros estão soltos. Tribunais russos libertam os criminosos mais brutais do país, mas com uma condição: devem continuar cometendo seus crimes. Um homem que até Trump parece temer retorna à política americana. Qual será o destino da Casa Branca nos próximos meses? Isso e muito mais. Os fatos mais urgentes desta manhã de quinta-feira, 24 de julho. As notícias que você não pode ignorar, com detalhes exclusivos. Você acompanha o relatório da Nesta, que informações atualizadas sobre Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o mundo, antes e de forma mais clara que qualquer outro. Tudo o que você precisa saber hoje. A defesa está paralisada. A entrega emergencial dos sistemas Patriot para a Ucrânia volta a ser incerta. Segundo o Spiegel, a Alemanha só receberá um substituto para sua defesa aérea daqui a 8 meses, até lá, Kiev não recebe nada. As condições do novo plano de Donald Trump são claras: os países devem ceder suas baterias Patriot agora, e os Estados Unidos compensarão mais tarde, às custas da RTX Corporation. Mas a mais tarde significa, no mínimo, primavera de 2026. Há duas saídas: ou deixar seu próprio país vulnerável, ou arriscar outra alternativa. As entregas estão presas em uma teia de acordos. Primeiro, os aliados desistem dos equipamentos, depois esperam por novos, enquanto a Ucrânia espera por todos. A administração Trump admite: é extremamente difícil encontrar nações dispostas a abrir mão dos Patriots imediatamente. As negociações seguem, mas sem prazos definidos. Mesmo com o ultimato de Trump a Putin e promessas de apoio militar, a logística e a burocracia da OTAN estão travadas. Mais uma vez, a Ucrânia fica entre promessas e a realidade. A UE esteve a um passo de abrir o primeiro bloco de negociações com a Ucrânia, apesar da resistência de Budapeste. Bruxelas até elaborou um mecanismo jurídico inovador para contornar o veto formal da Hungria. Mas os planos desandaram. O dia 18 de julho deveria ser histórico. Sem votação, no Conselho Geral da UE, a Comissão Europeia iniciaria as conversas sobre a adesão ucraniana. Afinal, abrir blocos é um procedimento técnico que não exige unanimidade. No entanto, no último momento, o tema simplesmente sumiu da pauta. Não são só os húngaros que dificultam as negociações, as capitais europeias não querem um conflito aberto entre si. Enquanto os diplomatas buscavam um acordo, a Ucrânia jogou gasolina no fogo, reformas anticorrupção foram interrompidas, e mudanças polêmicas na lei do Escritório de Segurança Econômica geraram escândalo. Eis o que incomoda a União Europeia. Acabei de saber que o presidente ucraniano sancionou até uma lei sobre o NABU, Escritório Nacional Anticorrupção. Como já disseram outros representantes da UE, estamos preocupados. E, para ser franco, também estou irritado por não termos sido informados sobre esse processo tão rápido durante as negociações. Agora, a decisão foi adiada para setembro. A UE está apreensiva, as reformas estão estagnadas, e a confiança está abalada. Não há consenso na Europa, nem vontade de ir até o fim. Até os aliados mais leais da Ucrânia hesitam. Bruxelas apoia o caminho do país, mas com ressalvas. E agora, para abrir ao menos um bloco de negociações, Kiev precisa reconstruir a confiança. Rápido. A burocracia deve ser queimada. A ecologia, deixada de lado. Tudo agora serve a um único objetivo: tornar a Bundeswehr a força militar mais poderosa da Europa. E o mais rápido possível. O chanceler Friedrich Merz aprovou uma lei que pode revolucionar todo o sistema de defesa alemão. A medida enviada hoje é um sinal: estamos acelerando as compras de equipamentos. Mas, com essa lei, criamos condições para um novo salto de velocidade em todo o processo de aquisições. Não é exagero dizer que esse projeto é um verdadeiro salto quântico para a Bundeswehr, para a capacidade de defesa da Alemanha e para a agilidade nas encomendas. E não se trata apenas de uma reformulação burocrática.
É uma jogada estratégica. Berlim já flexibilizou os limites de endividamento e, até 2029, planeja elevar os gastos militares a 3,5% do PIB, uma vez e meia mais do que o exigido pela OTAN, embora um pouco abaixo do que pede Trump. A mensagem é clara: a Alemanha não está se preparando apenas para conter, mas para estar pronta para um confronto direto. O motivo? A agressão russa na Ucrânia e o medo de que o mesmo cenário se repita dentro da própria Europa. Tiroteio na fronteira com a Polônia. A guarda fronteiriça abriu fogo contra a Bielorrússia depois que um grupo de migrantes, em atitude hostil, tentou forçar a cerca na região de Nareuka. Os soldados poloneses usaram balas de borracha. De acordo com o Ministério da Defesa, os migrantes ignoraram as ordens, e as tropas agiram conforme o protocolo. 5 pessoas foram detidas, uma sudanesa, foi baleada na coxa e levada a um hospital em Jasnolka. O Ministério da Defesa polonês alerta: a situação na fronteira nunca esteve tão tensa. O fluxo de imigrantes ilegais, o comportamento agressivo e a pressão constante de Minsk transformam cada patrulha em uma missão de risco. Enquanto Varsóvia fortalece a fronteira e aumenta o número de patrulhas, a Bielorrússia parece insistir em sua guerra híbrida, usando migrantes como arma. 7 mulheres estupradas, uma faca, uma máscara ninja, procurado desde 2018, que só encontrado, 6 anos depois. A genética foi decisiva, amostras biológicas das vítimas foram comparadas com o DNA de seu filho. Alexander Egorov confessou que, após o divórcio, atacava mulheres movido por ódio. 9 episódios no total. O empresário de 52 anos, de Magnitogorsk, acusado de estupros, agressões e torturas, deveria pegar até 20 anos de prisão. Em vez da condenação, ganhou um colete à prova de balas e uma metralhadora. Um juízo libertou a pedido do escritório de alistamento militar, a prisão foi revogada, o processo, suspenso. Yegorov vai para a frente de batalha. Oficialmente, para expiar suas culpas, na prática, para escapar da cadeia. Agora, não é mais um criminoso, mas um amobilizado. Centenas como ele já foram soltos. A Rússia libera assassinos, estupradores e canibais, com uma única condição: que estejam dispostos a atirar contra a Ucrânia. Você tem certeza de quem estará ao seu lado amanhã nas ruas? O presidente não esconde mais sua posição. As verdadeiras intenções da Casa Branca estão claras e, finalmente, foram oficializadas. Trump lançou um ultimato ao Kremlin: a Rússia deve cessar os combates em 50 dias, ou enfrentará sanções extremamente severas. O que vem por aí? E não para por aí. Segundo fontes próximas à Casa Branca, Washington está pronto para fortalecer Kiev com um pacote militar sem precedentes, uma virada que a França já classificou como o sinal mais convincente de que os Estados Unidos, sob Trump, deixaram de ser meros espectadores para se tornarem jogadores ativos. Não é apenas retórica, é a confirmação de que Donald Trump escolheu seu lado neste conflito e está disposto a armar a Ucrânia até os dentes para atingir seu objetivo final: impor uma paz duradoura, mas a que custo? O ministro das Relações Exteriores da França foi categórico: a linguagem de Trump mudou radicalmente. De discursos vagos sobre negociações para ultimatos e promessas de armas pesadas, a estratégia americana agora é clara: asfixiar a Rússia com pressão militar e econômica, forçando Moscou a recuar ou a enfrentar um colapso. Essa guinada não apenas altera o curso da guerra, como obriga aliados da OTAN a se posicionarem ou ficam do lado dos Estados Unidos, ou correm o risco de serem deixados para trás. Barrot insistiu que o Ocidente deve permanecer unido se quiser conter a agressão e garantir uma paz estável. Mas será que essa união é real? Ou a França, mais uma vez, está se iludindo com desejos piedosos enquanto a máquina de guerra russa continua a avançar? Enquanto isso, a retórica de Washington fica cada vez mais cortante. As sanções ao petróleo russo não são mais uma ameaça vaga, são uma possibilidade real e iminente, nas palavras do secretário de Energia dos Estados Unidos em entrevista à Fox News. O governo Biden, ou melhor, o governo que Trump herdará, estuda taxar em 100% qualquer país que compre petróleo da Rússia, e isso é só o começo. Podemos fazer coisas que antes eram impensáveis, avisou o oficial. A pergunta que não quer calar: quando o martelo vai cair? Porque, até agora, a arma do petróleo foi apenas brandida, mas a hora de usá-la pode estar chegando. E quando isso acontecer, o que virá em seguida? Ataques cibernéticos? Sabotagens em oleodutos?
Uma tentativa de desestabilizar a Rússia por dentro? Enquanto Moscou se prepara para o pior, seus mercenários já estão sendo caçados. O Azerbaijão acabou de prender 2 ex-combatentes do grupo Wagner, Ramil Aliyev e Ismail Gazanov, ambos acusados formalmente de crimes de guerra na Ucrânia. Não é apenas uma notícia bombástica, é um precedente histórico e um desafio direto a Putin. Os 2 eram presos em colônias penais russas antes de serem recrutados pelo infame Projeto K, um esquema de Prigozhin que tirava criminosos das prisões e os jogava na linha de frente. Mas esse não é um caso isolado. No ano passado, mercenários de Wagner foram detidos no Uzbequistão. A diferença agora? O Azerbaijão não tem medo de confrontar a Rússia e isso pode inspirar outros países a fazerem o mesmo. Quantos ex-Wagner ainda estão soltos pelo mundo? E o que eles farão quando a guerra acabar ou quando forem abandonados por Moscou? E como se não bastasse, um jogador-chave está prestes a voltar ao tabuleiro. A política americana nunca mais será a mesma após um anúncio explosivo. Elon Musk pode retornar à vida pública e, desta vez, com poder real. Documentos internos da SpaceX, obtidos por investidores, revelam que a Musk pode assumir um cargo público e dedicar grande parte de seu tempo a ele. Traduzindo do linguajar corporativo para a realidade, se ele entrar no governo Trump, seus negócios podem ir à falência. Analistas do Bloomberg alertam que essa é a primeira vez que a SpaceX admite oficialmente um risco político de Musk e não é para menos. Seu alinhamento com Trump e suas declarações polêmicas no X já queimaram a reputação da Tesla, da Neuralink e até da própria SpaceX. Agora, o perigo é concreto. Mas Musk não parece disposto a frear. Será que isso é um sinal de que ele está de volta à Casa Branca ou apenas mais uma manobra para manter seu nome nos holofotes? E você, o que acha? A Rússia está realmente encurralada? Trump vai conseguir o que nem Biden conseguiu, forçar Putin a recuar? Ou tudo isso não passa de um jogo de blefe enquanto a guerra continua a ceifar vidas? Deixe sua opinião nos comentários. Porque uma coisa é certa, quem ficar em silêncio agora, vai se arrepender depois. Obrigado por acompanhar até aqui. Compartilhe, curta e repasse porque quanto mais gente acordar para essa realidade, menos espaço sobrará para a mentira. Até a próxima, e que as notícias sejam a seu favor. Ou pelo menos, menos piores do que as de hoje.